Olá, meu nome é Elimar, sou estudante do curso de enfermagem do Unifarboc. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre imunologia do transplante. Como se iniciou o tratamento de transplante? Peter, conhecido como pai do transplante, era também biólogo e seu interesse na transplantação veio devido à necessidade de tratar de soldados severamente feridos na Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Peter ele começa a perceber que quando existe um enxerto de um indivíduo para um outro local do seu membro, de um mesmo indivíduo, ele percebe que não há rejeição. Mas muitas das vezes, quando existem enxertos de outros indivíduos, existia sim rejeição. E como explicar isso? Aqui nós vamos falar um pouco nesse próximo slide. Peter agora ele vai pegar duas linhagens de camundongos. Linhagem, vamos nomear aqui, linhagem verde de A e linhagem vermelha de B. A linhagem verde, ele vai trazer aquilo que a gente falou. Quando existe na mesma linhagem um enxerto a um doador, não há rejeição. Agora, quando pegamos a linhagem A e expressamos aqui na linhagem B, existe sim uma rejeição. Em outras partes nós vamos perceber também que quando pegamos a linhagem A e enxertamos numa linhagem mestiça, não uma linhagem pura, de A com B, não há rejeição. Mas quando pegamos uma linhagem mestiça de A com B, numa linhagem pura, há sim uma rejeição. E como que isso se explica? É basicamente isso. Para nós entendermos a transplantação, nós temos que observar, nós temos que pensar em dois pontos, em reconhecimento direto e reconhecimento indireto. O que é o reconhecimento direto? O reconhecimento direto é quando o APC halogênico do enxerto, ele diretamente se associa com as células T. É algo direto, tem uma aceitação direta, diferentemente da indireta. Por quê? Porque o MC halogênico ele vai precisar de receptores, a figura aqui ilustra muito bem, receptores para levar o peptídeo até as células T. E quando essas células T recebem esse peptídeo, ela vai agora mandar células que combatem, células de rejeição, até o MHC e vai ali rejeitar este MHC. Essa foi minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Olá, agora eu irei falar sobre os mecanismos de rejeição. Os transplantes, eles são autoenxertos, que é quando é transplantado do próprio paciente, isoenxertos, que é quando é de um doador geneticamente idênticos, e aloenxertos, que é quando é de um doador geneticamente diferente. Nesses tipos de transplantes aloenxertos, tem maior risco de rejeição. Nós temos a rejeição hiperaguda, a rejeição aguda e a rejeição crônica. Esses tipos de rejeição, elas se diferem pelo tempo que elas ocorrem e pelas suas características fisiopatológicas. A rejeição hiperaguda, ela vai acontecer entre minutos a dias após o transplante. Ela é caracterizada por trombose em pequenos vasos e infarto do enxerto. Como ela ocorre? Ela ocorre através dos anticorpos pré-existentes que ativam o sistema complemento. Esse sistema complemento levará a uma série de alterações, como inflamação e trombose intravascular, acarretando assim a perda do enxerto. Já na rejeição aguda, ela ocorre entre dias a semanas. Esse tempo é justamente para ter a produção dos linfócitos T e dos anticorpos. Ela é caracterizada pelos linfócitos TCD4 e TCD8. É importante lembrar que ela levará danos ao endotélio, no intestinos e no parênquima. Em consequência disso, terá uma necrose transmural. Já na rejeição crônica, ela vai ocorrer entre meses a anos após o transplante. Ela é caracterizada pelos linfócitos TCD
CD4 e citocinas. Eles vão estar levando estímulos prolongadamente, estimulando a proliferação de células musculares lisas e endoteliais. Em consequência disso, terá uma vasculopatia do enxerto e a sua perda. Prevenção e tratamentos de rejeição a aloenxertos. No transplante humano, a principal estratégia para reduzir a imunogenicidade de enxertos tem sido de minimizar as diferenças halogênicas entre o doador e o receptor. Vários testes clínicos de laboratório são realizados rotineiramente para reduzir o risco de rejeição imunológica de enxertos. Para evitar a rejeição, é necessário usar a medicação imunossupressora por toda a vida. É ela que ajudará a confundir o sistema imunológico para que este não rejeite o órgão transplantado. Nos primeiros dias após o transplante, as doses são maiores, depois vão sendo diminuídas pouco a pouco. No caso do transplante de coração e fígado, a prevenção do órgão é mais difícil e os potenciais receptores muitas vezes estão sendo críticos. Por esta razão, a tipagem do HLA não é considerada no pareamento de possíveis doadores e receptores, e a escolha do doador e do receptor baseia-se na compatibilidade do grupo sanguíneo e em outras medidas de compatibilidade imunológica e na compatibilidade anatômica. Os pacientes com necessidade de aloenxertos, as moléculas de MHC do doador ou outros antígenos da superfície celular. O receptor é capaz de reconhecer as células do doador e montar uma resposta contra ela. Os principais responsáveis pelos processos de rejeição são as moléculas. Essas moléculas são codificadas por genes que são amplamente expressas. O receptor é tratado antes do transplante com a combinação de quimioterapia, imunoterapia ou radiação para esgotar as células da medula para liberar locais para as células tronco transferidas. O transplante de HSC é muitas vezes acompanhado por imunodeficiência clínica. Vários fatores podem contribuir para o defeito nas respostas imune e receptoras. Os receptores do transplante podem não ser capazes de regenerar um novo repertório completo de linfócitos. A terapia de radiação e quimioterapia usadas a fim de preparar receptores para o transplante podem esgotar as células de memória do paciente e os plasmócitos de vida longa pode levar um longo tempo para regenerar essa população. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriela. Eu sou estudante de enfermagem da Unifagoc do 5º período. Vamos falar sobre a transfusão de sangue, os grupos de antígenos sanguíneos ABO e RH. A transfusão de sangue é um procedimento seguro em que o sangue completo ou apenas algum de seus constituintes são inseridos no corpo do paciente. Uma transfusão ela pode ser feita quando se tem anemia profunda, após um acidente ou em grandes cirurgias. Embora seja possível fazer uma transfusão de sangue total, como quando ocorre uma hemorragia grave, normalmente é mais comum serem feitas transfusões apenas dos componentes do sangue, como eritrócitos, plasma ou plaqueta, para o tratamento da anemia ou queimaduras. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário fazer várias transfusões de sangue até suprir as necessidades do organismo. Além disso, no caso de cirurgias programadas, é possível fazer uma transfusão autóloga, que é quando se tira sangue antes do procedimento cirúrgico para se usar, caso seja necessário durante a cirurgia. E quando serão necessárias as transfusões de sangue? Elas serão necessárias quando
pode ser indicada quando tiver uma anemia profunda, uma hemorragia grave, uma queimadura de 3º grau, hemofilia e uma após um tratamento de medula ou de órgãos. Além disso, as transfusões de sangue também são muito utilizadas quando surge uma hemorragia grave durante a cirurgia. E como é feita a transfusão de sangue? Para que ela pode ser submetida a uma transfusão, é preciso tirar uma amostra de sangue para verificar o tipo e valores do sangue, para se decidir se o paciente tem condições para iniciar as transfusões e quando o sangue será necessário. O procedimento para receber o sangue pode demorar até 3 horas, dependendo da quantidade de sangue necessária e também do componente que será transfundido. E o que fazer quando não é permitida a transfusão? No caso de pessoas com crenças religiosas que impeçam a transfusão, como acontece no caso dos testemunhos de Jeová, pode-se optar pela autotransfusão. O que seria isso? É quando a própria pessoa que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, retira o sangue dessa pessoa antes da cirurgia e, caso ela precise, ela vai receber o seu próprio sangue. Isso que é uma autotransfusão. E quais seriam as possíveis complicações de uma transfusão de sangue? Elas são mínimas, não tem praticamente quase risco nenhum. Por quê? Nem de pegar AIDS, nem de hepatite. Porque eles são muito seguras. Quando vai fazer os exames para ver se tem alguma coisa, por exemplo, a AIDS ou a hepatite, passa por uma etapa total, como se fosse uma filtragem do sangue. Então, não tem como passar um sangue com alguma coisa para outra pessoa. Então, assim, é uma coisa muito segura. O que pode acontecer é uma pessoa ter uma reação alérgica, um edema de pulmão, uma insuficiência cardíaca, alterações de nível de potássio no sangue. Mas questão disso é totalmente seguro. E vou falar agora para vocês um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu expliquei o slide que seria a transfusão de sangue. E agora eu vou falar do sistema de ABO. O sistema ABO ele é formado por 3 alelos principais, IA, IB e Izinho, que codificam 6 genótipos. O IAA, IA-Izinho, IB-IB, IB-Izinho, IA-IB e Izinho-Izinho. Esses são os diferentes tipos de genótipos que determinam se uma pessoa apresenta sangue do tipo A, B, AB e O. Conhecer o tipo sanguíneo de uma pessoa é fundamental para que a transfusão ocorra de maneira adequada. A administração de um sangue correto, por exemplo, pode causar uma ocorrência denominada de reação hemolítica aguda, que provoca a destruição das hemácias do sangue recebido. Dor lombar também pode vir a acontecer, febre, hipotensão, náuseas e falta de ar no paciente. Quando não tratada adequadamente, a pessoa que sofreu a transfusão pode morrer em decorrência desse processo. Os tipos sanguíneos são diferenciados pelos polissacarídeos encontrados na membrana celular das hemácias, denominadas de aglutinogênios, e pelos anticorpos encontrados no plasma, que são chamados de aglutininas. No sistema BO, existem apenas 2 tipos de aglutinogênios, A e B, e 2 tipos de aglutininas, anti-A e anti-B. Cada tipo sanguíneo possui um aglutinogênio na hemácia e uma aglutinina no plasma, contra os outros tipos de aglutinogênios existentes. Vamos observar agora essa tabela azulzinha. Podemos observar que na hemácia de uma pessoa com sangue tipo A, há um aglutinogênio A e no plasma uma aglutinina anti-B. Se for administrado um sangue tipo B nesse indivíduo,
as aglutininas atacarão as hemácias do sangue doado e, consequentemente, causarão a sua destruição. Sendo assim, podemos perceber que uma pessoa do sangue tipo O pode doar para pacientes com qualquer tipo sanguíneo, uma vez que o tipo O não possui aglutinogênio. A pessoa com sangue tipo AB, por sua vez, não pode doar sangue para outro tipo, pois apresenta aglutinogênio A e B, que reagirão com algumas aglutininas presentes no outro tipo sanguíneo. Já o sangue A pode ser recebido por pacientes com sangue tipo A e AB, enquanto o tipo B pode ser doado para pacientes de sangue tipo B e AB. Também vale destacar que, apesar de ser possível transfusões entre pessoas de tipos sanguíneos diferentes, esse procedimento não é feito com frequência nos hospitais, dando-se preferência ao mesmo tipo sanguíneo. Agora vamos ver essa tabela ao lado da tabela azulzinha, que é o doador ABABO. Temos os anticorpos do plasma, que são eles. O ABABO, que é o receptor. Vamos lá ver o anti-B no A, o anti-A no B, nenhum no AB e no O, anti-A e anti-B. Aí a gente está vendo a distribuição das hemácias causadas pela presença de anticorpos no plasma receptor. O princípio usado para saber qual tipo sanguíneo pode ser utilizado em uma doação é o mesmo adotado para saber o tipo sanguíneo de uma pessoa. Se colocarmos, por exemplo, uma porção de sangue de uma lâmina, pingarmos algumas gotas de soro anti-B e ocorrer aglutinação, poderemos supor que se trata de um sangue um sangue B ou AB. Para retirar a dúvida, basta colocar anti-A e verificar se ocorre ou não a aglutinação. Caso ocorra, podemos concluir que se trata de um sangue AB que apresenta aglutinogênio AB. Agora vamos falar sobre o sistema ABO e fator RH. O sistema ABO são classificados do sangue humano nos 4 tipos existentes, como eu já falei, AB, AB e O. Enquanto o fator RH é um grupo de antígeno que determina se o sangue possui RH positivo ou RH negativo. A herança sanguínea, ou seja, o tipo sanguíneo de uma pessoa, é determinada geneticamente, sendo um caso de alelos químicos pelos genes IA, IB e Z. Vamos olhar aí nessa figura. Essa figura aí destaca quando foi retirado o sangue de um macaco e passado para o coelho. E nesse coelho houve a reação de anticorpos para esse sangue que foi injetado nele. Esse sistema BO ele foi descoberto no início do século XX pelo biólogo austríaco Karl Landsteiner, de 1868 a 1943, e a equipe de cientistas dele. Eles colocaram algumas diferenças no sangue dos indivíduos, o que certamente esclareceu a morte de muitas pessoas após transfusões de sangue. A descoberta foi um marco importante na história da medicina. Por causa disso, Karl, em 1930, ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia. Segundo o cientista, a propriedade da incompatibilidade dos tipos sanguíneos foi confirmada a partir da reação imunológica entre as substâncias presentes no plasma sanguíneo e nas hemácias. Com isso, o sangue que sofreu aglutinação a partir de determinados antígenos presentes nas membranas das hemácias ficaram conhecidos como aglutinogênios A e B, enquanto que nas substâncias aglutininas, anticorpos encontradas no plasma sanguíneo foram denominadas de aglutininas anti-A e anti-B. Além de desvendar a tipologia sanguínea, Karl descobriu o fator RH,
derivado do nome do macaco do gênero Rhesus. Este animal foi utilizado como cobaia na investigação para o avanço do sistema ABO. E as pesquisas apontavam que determinados tipos de sangue possuem ausência do fator RH, e isso acontece porque os indivíduos que apresentam as hemácias aglutinadas do corpo RH foram classificadas como RH positivas. Em contrapartida, as hemácias dos que não se aglutinaram foram chamadas de RH negativo. Vamos falar agora de antígenos, antígeno e anticorpos e os tipos de antígeno. O antígeno é toda substância encontrada no organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Geralmente é uma proteína ou um polissacarídeo. Podem ser encontrados nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes parasitas. O funcionamento do sistema imunológico baseia-se na relação de antígeno e anticorpo. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo uma substância chamada de anticorpo, que é específica para aquele antígeno. E o anticorpo tem a função de eliminar os antígenos. A reação entre o antígeno e o anticorpo segue no modelo chave e fechadura, devido à sua especificidade. Cada anticorpo produzido é capaz de reconhecer e ligar-se especificamente aos antígenos que estimulam a sua formação. Ao longo da vida, são produzidos diferentes anticorpos em respostas aos antígenos, os quais se entram em contato. Vamos ver agora os tipos de antígenos. Os antígenos T-independentes são antígenos que se podem estimular diretamente os linfócitos B e produzirem anticorpos, sem a necessidade dos linfócitos T auxiliares. Exemplo, os polissacarídeos são antígenos T-independentes. Agora vamos ver os antígenos T-dependentes. São aqueles que não estimulam diretamente a produção de anticorpo sem a ajuda dos linfócitos T. Ou, por exemplo, a gente pode citar as proteínas, que são antígenos T-dependentes. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos sanguíneos. Só passar uma pincelada agora. Que existem 4 tipos, que é A, B, AB e O. Cada um deles com determinada presença ou ausência de aglutinogênios ou aglutininas. Os aglutinogênios são antígenos encontrados na superfície da hemácia. E existem 2 tipos, A e B. E os aglutininas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo. E existem 2 tipos, anti-A e anti-B. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Olá, meu nome é Laísa e hoje vou falar sobre o transplante hematopoético de células-tronco. O transplante de células-tronco hematopoéticas pluripotentes, conhecidos como HSCS, foi feito no passado usando o inóculo de células da medula óssea, coletadas por aspiração, e o procedimento é muitas vezes chamado de transplante de medula óssea. Na prática clínica moderna, as células-tronco hematopoéticas são mais frequentemente obtidas a partir do sangue de doadores, depois do tratamento com fatores estimuladores de colônias que mobilizam as células-troncos da medula óssea. O receptor é tratado antes do transplante com uma combinação de quimioterapia, imunoterapia ou irradiação para esgotar as células da medula, para liberar locais para as células-tronco transferidas. E após o transplante, as células-troncos renovam a medula óssea do receptor e se diferenciam em todas as linhagens hematopoéticas. Consideramos os transplantes de HSC separadamente de outras formas de transplante, pois este tipo de transplante esse tipo de enxerto, tem várias características únicas que não são encontradas no transplante de órgãos sólidos. Os transplantes de HSC são mais frequentemente usados clinicamente no tratamento de leucemias e condições pré-leucêmicas. Na verdade, o transplante de HSC é o único tratamento curativo
para algumas dessas doenças, incluindo a leucemia linfocítica crônica e a leucemia mieloide crônica. Os mecanismos pelos quais o transplante de HSC cura neoplasias hematopoéticas é do efeito enxerto versus tumor, em que o sistema imunológico do doador reconstituído reconhece as células tumorais residuais como estranhas e as destrói. Esses transplantes também são usados clinicamente para o tratamento de doenças causadas por mutações hereditárias em genes que afetam apenas células derivadas das células-tronco hematopoéticas, como os linfócitos e as hemácias. Exemplos de tais doenças que podem ser curadas através dessa transferência, são a deficiência de adenosina deaminase, ADA, doença de imunodeficiência combinada grave ligada ao cromossomo X e as mutações de hemoglobina, tais como a beta-talassemia major e a anemia falciforme. Os mecanismos da rejeição de células-tronco hematopoéticas não são completamente conhecidos, mas além dos mecanismos imunes e adaptativos, as células-troncos podem ser rejeitadas pelas células NK. O papel das células NK na rejeição da medula óssea foi estudado em animais experimentais. Foi feito um experimento com camundongos híbridos F1 irradiados. Eles rejeitam a medula óssea doada por um dos pais consanguíneos. Este fenômeno é conhecido como resistência híbrida. Essa resistência híbrida, ela viola as leis normais, de transplante de órgãos sólidos. Nesse experimento, a resistência híbrida é provavelmente devido às células NK do hospedeiro que reagem aos precursores da medula óssea que não possuem moléculas de MHC de classe 1, expressas pelo hospedeiro. Mesmo depois do enxerto bem sucedido, 2 problemas adicionais são frequentemente associados ao transplante das células-tronco hematopoéticas: a doença de enxerto versus hospedeiro e a imunodeficiência. A doença do enxerto versus hospedeiro, GVHD, é causada pela reação de células T maduras enxertadas no inóculo das células-tronco hematopoéticas com haloantígenos do hospedeiro. Essa doença, a GVHD, é a principal limitação para o sucesso do transplante de medula óssea. A GVHD aguda, ela é caracterizada pela morte das células epiteliais da pele, do fígado, principalmente no epitélio biliar no fígado, e no trato gastrointestinal. Ela manifesta-se clinicamente por erupção cutânea, icterícia, diarreia e hemorragia gastrointestinal. Quando a morte das células epiteliais é extensa, a pele ou a mucosa do intestino pode desprender-se. Nessa circunstância, essa doença aguda pode ser fatal. GVHD crônica. A GVHD crônica, ela é caracterizada por fibrose e atrofia de um ou mais dos mesmos órgãos, sem evidência de morte celular aguda. Pode também envolver os pulmões e produzir obliteração das pequenas vias aéreas, chamada de bronquiolite obliterante, semelhante ao que é visto na rejeição crônica de aloenxertos pulmonares. Quando é grave, a GVHD crônica leva a uma completa disfunção do órgão afetado. Agora eu vou falar sobre a imunodeficiência após o transplante de células-tronco hematopoéticas. A consequência da imunodeficiência é que os receptores de transplante de células-tronco hematopoéticas são suscetíveis a infecções virais, especialmente infecção por citomegalovírus, e muitas infecções bacterianas e fúngicas também. Eles também são suscetíveis aos linfomas das células B. As imunodeficiências dos receptores de transplante de células-tronco hematopoéticas, HSC, que são as células-tronco hematopoéticas,
podem ser mais graves do que a dos pacientes imunodeprimidos convencionalmente. Portanto, os receptores vulgarmente recebem o tratamento profilático de antibióticos, profilaxia antiviral para prevenir infecções por citomegalovírus, a profilaxia antifúngica para impedir a infecção invasiva por aspergillus e a manutenção intravenosa de infusões de imunoglobina. Os receptores são também imunizados contra infecções comuns para restaurar a imunidade protetora que se perde após o transplante.